Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre a vida dentro da água. Existem inúmeras espécies de animais que vivem nos oceanos, nos mares, nos rios e nos lagos. Todos esses animais, têm algumas características em comum, entre elas que eles precisam retirar o oxigênio presente na água para poder sobreviver. Nós, seres humanos, não temos essa capacidade que algumas espécies possuem de conseguir retirar o oxigênio da água. Para nós sobrevivermos, nós necessitamos retirar o oxigênio do ambiente que nós estamos. Para isso, utilizamos os pulmões. Os pulmões são extremamente necessários para a retirada do gás oxigênio do ambiente. Os peixes, por sua vez, eles retiram esse oxigênio presente na água. São inúmeras espécies de animais e vegetais que vivem no ambiente marinho. E cada um tem uma estratégia diferente de sobreviver nesses ambientes. Aqui nós estamos visualizando várias espécies de peixe. E eles estão presentes em todas as partes, de todos os ambientes. Por isso, eles têm uma das espécies que tem maior quantidade no planeta. O golfinho, ele é uma espécie de mamífero que vive no ambiente aquático. No entanto, apesar de ele estar no ambiente aquático, ele não necessita retirar o oxigênio da água, porque ele possui pulmões. E esses pulmões são responsáveis pela retirada do oxigênio do ambiente. Para isso, ele sobe até a superfície do ambiente que ele está e retira esse oxigênio e volta novamente para o oceano ou para o mar, dependendo da espécie de golfinho. Quando ele necessita desse gás oxigênio, ele volta novamente à superfície para fazer a sua retirada. Outra espécie que vive em cardumes, ou seja, uma grande quantidade que sempre estão perto um do outro, são as sardinhas. No entanto, as sardinhas ela não possuem a mesma capacidade que os golfinhos de retirar o oxigênio presente no ambiente, porque elas não possuem pulmões. Então, elas precisam retirar o oxigênio presente na água, diferentemente dos golfinhos. São inúmeras espécies de peixes, de tartarugas, de algas, que vivem no ambiente aquático. E cada um possui uma estratégia diferenciada para sobreviver nesses ambientes. Porque possui características diferenciadas. Aqui embaixo nós temos aqui algumas algas. E as algas elas possuem outra característica. Elas fazem um processo conhecido como fotossíntese, ou mesmo o processo que as plantas fazem, quando elas vão produzir o próprio alimento através da energia solar e retirada de nutrientes do solo. Mas para isso elas necessitam ficar em locais onde tem uma quantidade de luz solar para ela poder produzir o alimento dela. As algas elas são extremamente importantes para o ambiente, porque elas produzem o oxigênio presente na água. E além de produzir o oxigênio presente na água, elas também têm uma característica muito importante. Elas servem de alimento para inúmeras espécies de peixes e outros animais. Lembra? Os seres vivos, eles respiram o oxigênio e eliminam o gás carbônico. As algas, assim como as plantas, elas absorvem o gás carbônico presente no ambiente que elas estão, que são os rios, lagos e oceanos, fazem um processo de fotossíntese e colocam no oceano gás oxigênio. Então, quando elas estão fazendo o processo de fotossíntese, elas estão produzindo o oxigênio necessário para os peixes retirarem da água. Então, elas são extremamente importantes para esses ambientes. Aqui eu tenho algumas espécies de Vitória regias.
que também são uma grande quantidade de plantas aquáticas que vivem no mundo. Os organismos aquáticos precisam respirar, alimentar-se e movimentar-se dentro da água, apresentando características adequadas para realizar cada uma dessas atividades. Além disso, eles não sobrevivem muito tempo fora da água. Então, se eu pegar um peixe, ele não vai conseguir ficar muito tempo fora da água, porque ele precisa retirar da água esse oxigênio que é produzido através da fotossíntese pelas algas. Só para relembrar, as algas fazem a fotossíntese e produzem o oxigênio presente nos oceanos, rios e lagos. E os oxigênios, eles vão lá e retiram da água esse oxigênio produzido. Então, se eu tirar esse peixe e colocar ele num outro ambiente, ele não vai conseguir sobreviver, porque ele não pode utilizar equipamentos para sobreviver. Assim como os mergulhadores. Os mergulhadores conseguem ficar no ambiente aquático utilizando equipamento que vai facilitar a sua respiração, mas os peixes não produzem e não têm esse equipamento. Mas cada espécie de ser vivo, ele faz isso de uma maneira diferente. E os peixes, eles possuem no seu corpo as brânquias, que ficam bem próximas aqui no final da cabeça. As brânquias são responsáveis por retirar o oxigênio que está presente ali, dissolvido na água. Com isso, ela faz o processo de respiração dos peixes. Ou seja, a água ela vai entrar aqui por essa regiãozinha da boca e vai chegar até as brânquias, onde o oxigênio é produzido e é eliminado o gás carbônico. Aqui nós estamos vendo ó, o peixinho eliminando o gás carbônico. A água entra pela boca dele, passa pelas brânquias, onde é retirado o oxigênio para o corpo dele e é eliminado o gás carbônico. Da mesma forma que nós fazemos, o oxigênio entra no nosso corpo e sai o gás carbônico. Inspiração, entrada do gás oxigênio e expiração, saída do gás oxigênio. Da mesma forma acontece com os peixes, só que a diferença é que eles fazem isso utilizando as brânquias e nós utilizamos os pulmões. Mas tem várias outras espécies que precisam sobreviver nos ambientes aquáticos. E essas espécies, como as algas, elas fazem fotossíntese. As algas, apesar de serem muito parecidas com as plantas, elas têm características diferentes. Por exemplo, as plantas, elas têm presença de sementes, produzem frutos, as algas não. Apesar de elas fazerem fotossíntese, flutuarem e terem as folhas para conseguir captar luz solar, elas não têm semente e não produzem frutos. Uma característica muito importante também é que nas algas existem espaços vazios que são preenchidos com ar para fazer com que elas flutuem e consigam chegar bem próximo à luz solar para fazer o seu processo de fotossíntese. Aqui nós temos um ambiente, mostrando um ambiente aquático, eu tenho várias espécies de peixe, algumas algas. Essas algas estão produzindo através da fotossíntese, ó, tem a luz solar que chega até aqui. Elas produzem a fotossíntese, estão produzindo o próprio alimento, liberando oxigênio aqui na água e esses peixes estão retirando esse oxigênio da água. E também utilizam elas para se alimentar. Então, ao mesmo tempo que ela está produzindo oxigênio para esses animais, ela também está servindo de alimento para esses animais. Então, elas são extremamente importantes nesses ambientes. Eu vou ter inúmeras espécies de algas que vão estar espalhadas em diferentes tipos, tanto na água doce como na água salgada. Atividade de hoje: livro didático, página 10. Até a próxima, meus amores.